que hoje é coroada por um gol que teve uma profecia. Você errou sua profecia, né? Eu errei. Mas Você quem errou. que acertou? Que você está falando desde o começo do O fechamento. Felipe Melo, sexta-feira, entrou no Seleção e cravou, direto de Lima, a final vai ser decidida em bola parada. E foi. Mas na cabeça dele era a favor do Palmeiras, né? Tudo Eu acho que bem. ele não falou isso, mas ele a cabeça cravou. dele era a favor do Palmeiras. A final será decidida em bola parada. E o Flamengo tem um cara que desenha jogadas de bola parada, que é o Rodrigo Caio. Você acha, por favor. Por favor. Você acha que isso aí foi desenhado pelo Rodrigo Caio? Depois o Ricardinho responde a tua pergunta. Qual delas? Do Mundial do Vasco com o Corinthians e tal. Mas vamos colocar, Ricardinho, aproveitar a tua... Por favor. Vem cá, por favor. Aproveitar a tua experiência e uma função que você também, né? Pela posição que você exercia em campo. Esse gol, vamos colocar na origem, que tem um detalhe, né? Porque a gente vê lá o Arrascaeta bater no escanteio. Então, o Arrascaeta é um jogador destro. Automaticamente essa bola ela vai sair da mão do raio de ação do Carlos Miguel, porque o Carlos Miguel tem uma boa estatura. Então, se esse escanteio vem cobrado com um canhoto, é muito mais fácil a movimentação do goleiro para fazer a interceptação dessa bola. Como é uma bola vindo, né, de um destro, obviamente essa bola vai sair. Aí onde eu quero te usar, Ricardinho, é nesse posicionamento do Danilo com a linha de defesa do Palmeiras, que está o grande erro, né? Então, eu não sei se esse jogador do Palmeiras, que acho que é o Alan, eu não sei se ele era o responsável de estar monitorando o Danilo. Eu não sei. Eu acho que não, hein? Eu acho que ele está mais no rebote do que... Tá. O Ricardo, e assim, ó, a gente só tem imagem a partir daí. Mas a gente sabe que antes de bater o escanteio, o Danilo estava ali na meia-lua. Ele estava se fingindo de morto ali, ó. Ele tá quase marcado pelo Alan. Não é comigo. Aí ele dá aquele miguezinho que a gente fala, que ele começa a caminhar, né, em direção da área. Primeiro... São 8 jogadores do Palmeiras duelando ali dentro, né? Só o Alan e o... Quem é o teoricamente... o Vitor Roque tá lá e o Rafael Veiga. Se você perceber, né? Tá todo mundo mais encaixado. Você vê que tá todo mundo aqui. E tá sobrando... E o Fux vai na bola. Não, ele vai na bola. Ele vai na bola. Só que o que acontece? Primeiro, a bola do Arrascaeta é muito bem batida. Porque essa bola com o pé direito, pra cair aonde... Para tirar do goleiro, e olha o tamanho do goleiro, né? Porque ele com a mão, ele vai em qualquer lugar. Para tirar do goleiro e pegar o cara de frente, ela tem que ser bem batida. Não é qualquer bola que você joga para a área, não. Segundo ponto, quando você deixa um zagueiro ou um jogador alto, não precisa ser um zagueiro, pode ser um atacante, sozinho, vindo embalado, porque o Danilo ele vem embalado, ele tá aqui no rebote dando migué. Quando o Arrascaeta vai começar a bater, ele começa a caminhar e aí ele vai em direção a esse bolo aqui. Ele tá embalado na corrida. Tanto é que quando a bola chega nele, o Fux e também o Gustavo Gomes, eles nem sobem. Porque o Danilo já tá subindo sozinho na bola. A bola não chega neles. A altura que ele sobe, cara. A cintura do Danilo tá na cabeça do Fux e do... Então, assim, mérito total do Flamengo você falou do Rodrigo Caio. É uma jogada, deve ser ensaiada? Deve ser ensaiada. Ele desenha a bola aérea. Perfeito. Batida, mérito, batida do Arrascaeta. A imagem é boa. Volta mais um pouco, pra gente mais ou menos perceber de onde o Danilo sai, ó. Aí. Olha aí onde o Danilo sai. Se é pro Fux... Mas aí já é com a bola aqui, no pé antes do... mais de trás, então, ele sai lá de trás antes da Arrasca bater. Se é pro Fux esperar o Danilo, nessa circunstância, por mais que o Fux seja alto também, ele não vai encarar, porque o Danilo já vem no embalo, ele salta antes de chegar nos caras, olha lá, ó. A marcação ou Gustavo Gomes ou Fux teria que dar esse passo para fora da área para marcar o Danilo? Eu sou da opinião que um cara de defesa alto ou um cara mais alto, ele tem que sempre estar bloqueado por alguém. O que eu acho. Não dá para você deixar um cara... por que um cara mais baixo marca às vezes um mais alto? Porque ele, na corrida, nessa movimentação do Danilo, ele vai junto e aí salta junto, ou seja, ele desequilibra o cara na corrida. Quando você deixa um cara desse embalar sem marcação, é muito mais difícil, mesmo sendo alto, você conseguir marcar o cara. O cara já vem, é o que aconteceu na jogada. Eu sou a favor sempre
de aquilo que eles fizeram. Você vê, cada um estava pegando o seu, só que o Danilo sobrou. E ele ficou. E tem outro detalhe, Ricardinho, a gente citou aqui a perna direita, ele tá subindo sozinho. Ó. Ó, Ricardinho, esse aqui é o Fux, você falou que sobe na altura da cintura dele. E se ela raspa, olha o Léo Pereira. Olha aqui o Fux. E se ela raspa na caixinha, olha o Léo Pereira. Mas tem um detalhe que a gente citou, por ser um destro e essa bola sair, o Carlos Miguel também tem essa leitura. Se você colocar na origem da jogada, o Carlos Miguel já tem a leitura que ele já não fica debaixo do gol. Ele já fica fora do gol, porque se essa bola vem mais baixa, ele consegue sair e pegar, mas aí é a cobrança tão perfeita do... É aquela... Ele estava posicionado... Olha lá. Ó, o Carlos Miguel ele tá posicionado, mas ali não dá para ele sair. Ali não dá. Porque o escanteio vem muito bem cobrado, né? E muito rápida, né? Exato. Isso é aquela bola rápida, né? Exato. É muito difícil saber se o Alan tinha a orientação de fazer um bloqueio ou de minimamente atrapalhar, mas se ele tem a percepção... Olha o olhar do Alan. Ele não tá olhando. Não, mas eu acho que ele tá no rebote, cara. O Danilo, no começo, na origem da cobrança, antes da bola partir, ele tá também posicionado para um rebote, só que ele ataca a área. Mas não pode ter um pouco de atitude do jogador, falar assim, cara, esse cara tá indo muito sozinho, mesmo que não seja a minha orientação. Mas eu vou usar a nossa discussão com o Rizek. Tá? Não, a nossa discussão com o Rizek, que ele usou uma palavra e é verdade. Às vezes a tensão do jogo, bloqueia, muito rápido a jogada... O cara até vê, mas quando vê não dá tempo. Não dá tempo. Entendeu? É questão de... mas é 1 minuto. O cara bota ali, você tá ligado. Eu tô pegando o Denilson aí, o Rizek tá vindo lá, até alguém falar, pega o cara. O cara bateu o escanteio. E aí, a gente falou aqui do brasileiro, o gol do Arrascaeta, quando o Pedro faz o giro, o Arrascaeta arranca primeiro que o Gustavo. A hora que o Gustavo percebe, o Arrascaeta tinha passado. E o Pedro... O Léo Pereira tá livre porque Ricardo, o Gustavo tava nele, percebe o que vai acontecer e sai, mas não dá tempo. Aliás, eu acho que esse é um mérito muito forte do Flamengo, porque essa é uma temporada muito extenuante, cara. É estadual, Copa do Brasil, os dois foram eliminados. Mais de 70 jogos, Rizek. Eu sei. Copa do Mundo, passaram 1 mês nos Estados Unidos, aí volta, disputa o Campeonato Brasileiro cabeça a cabeça com uma pontuação histórica dos dois, do campeão e do vice, quem seja o vice, né? Se for Cruzeiro ou Palmeiras, Flamengo... Tá com a faca e o queijo na mão. É final de Libertadores. E aí, quando você conversa com as pessoas do Palmeiras, por que teve essa queda? Insisto, né? O Palmeiras, nos últimos 6 jogos, contando com o de hoje, ele tem um aproveitamento pífio. Maestro. Posso falar uma aí coisa, você pergunta Rizek? pro Palmeiras, o que tá acontecendo? Eles falam, cara, esgotamento. 2 dos gols mais importantes do Flamengo nessa Libertadores nasceram em jogadas ensaiadas de bola parada. O gol que classifica o Flamengo contra o Tátira para a fase de mata-mata, 1-0 no Maracanã, foi uma bola do Luiz Araújo para o Léo Pereira fazer o gol. Foi 1-0. Foi uma jogada trabalhada de bola parada com bloqueio na entrada da área, o Léo Pereira entra e toca de pé esquerdo. Hoje, um gol ainda mais importante, também numa jogada trabalhada de bola parada, desde a contratação do Rodrigo Caio para fazer parte da comissão técnica do Felipe Luiz. Então são 2 gols que se não tem título. Agora, você já falou. Você só queria falar da atenção, só para concluir. E aí, assim, nesse momento em que o Palmeiras usa como argumento a tensão, o esgotamento, o fim de uma temporada extenuante, o Palmeiras termina a temporada jogando mal, jogando travado, com aproveitamento muito baixo, jogando mal contra o Fluminense, jogando mal contra o Mirassol, mal contra o Vitória em casa, mal contra o Grêmio. E o Flamengo jogando bem, cara. Jogou bem contra o Bragantino, fez um dos melhores jogos do ano. Jogou bem contra o Galo, no empate, importantíssimo. Hoje jogou mais do que o rival. Então você chegar nessa reta final tão extenuante, com aproveitamento alto, o Flamengo chega hoje a 13 pontos, se você contar o jogo de hoje como 3 pontos, a 13 pontos dos 18 que ele disputou. Então chegar nessa reta final, jogando o que o Flamengo está jogando, eu acho que é de se aplaudir. Ele lidou melhor com a tensão e com os percalços da temporada, mas muito melhor do que o Palmeiras. Chegou vivo, chegou solar nessa reta final, o Palmeiras não. Eu acho, Rizek, que tem a ver com o estilo de jogo. Eu acho que tem muito a ver. O Palmeiras é um time que se entrega mais fisicamente porque não fica tanto com a bola. É um time foi muito... esse estilo que fez o Palmeiras fazer 4-0 na LDU, né? É um time muito... Era um cenário também que é tudo ou nada, mas né? assim, mas talvez se fosse um time menos agressivo, fosse um time mais paciente, talvez não tivesse aquele volume, aquela volúpia. Último grande momento do Palmeiras na temporada? Os 4-0? Sim. Possivelmente? Pra mim, último sim. grande momento? Pra mim, sim. Durante 3 meses do ano, o Palmeiras jogou mais do que o Flamengo. Pós-Copa do Mundo de Clubes. Curiosamente, depois que saiu o Estevão, que é o melhor jogador desse time, o Abel achou uma formação com 2 centroavantes, Vitor e Flaco,
2 meias pelos lados, Maurício e Felipe Anderson. O time jogou muito bem, muito melhor do que vinha jogando. E ao longo da Libertadores foi melhor do que o Flamengo, mas isso não importa. A final deu Flamengo. Claro, mas é isso. Esse jogo não foi um elemento à parte do que vem acontecendo no campeonato. E aquele Palmeiras durou pouco. E por que durou pouco? É preciso tentar encontrar... Talvez se a final fosse uma semana depois do jogo da LDU, o Palmeiras estava... né? Descendo a ladeira e o Flamengo subindo a ladeira. Agora, que eu ia dizer... você tem um mês de diferença entre a semifinal e a final. Então, assim, o elenco que o Flamengo montou, que é um elenco obsceno para a América do Sul, cara, é muita opção. Mas, não, assim, você entende a necessidade numa temporada como essa, quantos jogos? 74 jogos, com Copa do Mundo, Copa do Brasil, Brasileiro, Estadual, Libertadores, Intercontinental, nossa. Você precisa, cara, esse elenco... faz a diferença. Conviveu com 2 problemas seríssimos para essa final. Se a gente pensar que o Léo Ortiz, que era o zagueiro titular e tido por muitos como o melhor zagueiro do futebol brasileiro, e o Pedro, você perdeu o seu zagueiro principal e o seu centroavante, cara. Então, assim, foi um momento de que o elenco teve que dar a resposta mesmo, né? Deu? Isso só mostra o que o Isaac falou. É a qualidade do elenco. Quando você perde 2 jogadores desse nível, mas você consegue, né, escalar outros 2 jogadores, inclusive um deles que foi decisivo, que foi o Danilo, e teoricamente colocar hoje como reserva, ou estava sendo reserva de luxo, um cara de alto nível, que vai para a seleção brasileira convocado. É importante, Isaac, que a gente, e não é defender, às vezes a gente fala da impressão que como ex-atleta, a nossa geração é outra em relação a essa, eu digo não só em número de jogos, mas em ritmo de jogo. Hoje o futebol é muito mais rápido, muito mais dinâmico do que na nossa geração. Existe um desgaste muito grande do atleta. E isso serve para todos. Então, assim, às vezes, a gente, até para analisar, a gente tem que ter esse cuidado. Porque os caras, eles viajam pra caramba. Ah, mas hoje vai de voo fretado. Ah, mas hoje a fisiologia. Tudo isso agrega ao trabalho do cara. Beleza. Mas ele é um ser humano. Então, assim, ele treina muito, ele viaja muito. Esses times, a competência desses times fazem com que eles joguem muito. Porque joga. Porque, lógico, você classifica nas competições, você joga mais. Você chega na reta final, você joga mais do que os outros times. E mais do que isso, tem a cobrança da excelência do resultado. Em todos os jogos. Pelos investimentos de Flamengo, de Palmeiras, o tempo todo, qualquer jogo. Ah, mas vai jogar o Campeonato Carioca, primeira rodada. Tem que ganhar. Ah, vai jogar a final da Libertadores. Não pode perder, tem que ganhar. Vai jogar a semifinal, tem que estar disputando. Quarta-feira no Maracanã, com 5 minutos, se o Flamengo não tiver em cima do Ceará, já tem bafo quente, gente. Assim é time grande. A gente tem que levar isso em consideração na hora de analisar, porque não é fácil, cara. É uma vida não é fácil, assim. Não, cara. Tem a recompensa, tem os contratos, tem as transferências, tudo isso está na conta, mas é pesado. Por isso que quando eu vi o Felipe Luiz chorando de emoção, eu acho que tá bem dividido ali. Né, cara? Linda. Eu acho que é a felicidade, mas é muito do alívio também. Tirou. Não perdi. Não. Posso falar uma coisa sobre o Felipe Luiz? Óbvio. Que eu acho tentando, mas depois que eu vou me emendar. Que eu acho que é uma coisa muito interessante, assim, porque hoje um cara com o nome dele, ele podia automaticamente ter pleiteado já um lugar no time profissional do Flamengo. Esperava ali um pouquinho, o Tite não estava indo bem, e foi dada a ele a possibilidade de assumir o Sub-17, cara. Não é nem o Sub-20. Ele foi trabalhar no Sub-17, foi tentar começar a entender o que é ser treinador, o que é montar uma planilha de treinamentos, o que é pensar uma semana de treinamentos, o que é gerir um grupo de jogadores ainda que é jovens. E começou o trabalho dele, porque eu já vi muitos atletas assim acharem que pelo conhecimento que tem, e tem muito mais conhecimento mesmo do que a maioria das pessoas, quererem já ir para um primeiro andar já. E o Felipe, ele teve a humildade de falar assim, eu vou começar embaixo. Eu vou começar no Sub-17, ainda que num ambiente controlado para ele, que era o Flamengo. Pintou a oportunidade dele ir para o Sub-20 e depois pintou a oportunidade para ir para o profissional. Eu até acho que foi surpreendente a ida dele para o anunciado primeiro como interino, e aí o Flamengo decide que ele não teria um moral muito grande como interino, faz um contrato... Estendeu o contrato até o fim desse ano. Fim desse ano agora. E acho que essa passagem dele, por 8 meses, mais ou menos, né, nas divisões de base, deram a ele uma credibilidade, eu acho, assim, de falar assim, cara, eu fui aprender, ainda que nem tanto, mas eu fui aprender. Eu não quis usar o meu nome já para ser um técnico profissional.
E eu acho que isso tem muito valor nessa trajetória dele. O Losetti quer concluir sobre o Felipe, depois a gente vai ouvi-lo depois do título. Diga, Losetti. Eu queria dizer porque a gente já ressaltou a reestruturação financeira do Flamengo, a capacidade de contratar, de montar grandes elencos, e com tudo isso, o futebol do Flamengo era mal cuidado. Durante muitos anos, o Flamengo moeu treinadores. E teve treinadores de todos os perfis, 10. Todos os perfis. Teve portugueses, teve o grande treinador do Brasil nesses últimos anos, que foi o Tite, teve o Jorge Sampaoli, que chegou com a fama justa de montar Felipe será desde Vanderlei Luxemburgo em 2011 o primeiro treinador do Flamengo fica um ano a iniciar em janeiro e terminar uma temporada. Mais de um ano já, né? Então, assim, e caras que venceram, não é porque eles perdiam. O Dorival ganhou e saiu. Então, o Jorge Jesus poderia ter ficado mais se quisesse, mas Ceni ganhou e saiu. O Rogério ganhou e saiu. O Renato Gaúcho chegou à final da Libertadores e saiu. O Dorival. Então, Dorival citei. Então, assim, imagina. O que eu quero dizer é que o Felipe, ele é um ganho do futebol brasileiro muito grande. O Flamengo melhorou, passou a gerir melhor essa questão do seu futebol. Talvez, e espero, tenha entendido que vale muito mais você investir num nome certo e dar paz para o seu treinador trabalhar, permitir que ele trabalhe. E ele teve alguns momentos de se sentir pressionado, teve alguns momentos de turbulência, mesmo ganhando tantos títulos logo no seu primeiro ano. Mas, assim, é uma coisa fenomenal o surgimento do Felipe para um país que está perdendo espaço. Aqui dentro do Brasil, o treinador brasileiro está perdendo espaço. E a formação que ele tem, a forma como ele vem se preparando desde muito tempo. Eu cobri o Felipe jogador da seleção brasileira junto com o Eric. Uma vez ele me contou, em 2018, 7 anos atrás, ele nem jogava no Flamengo ainda, que ele se reunia com o Thiago, volante português, companheiro dele no Atlético de Madrid, e assistiam jogos em casa e ficavam fazendo anotações sobre tudo, todos os jogos possíveis, não só do time deles, já como um treinamento. Ele anotou porque todos os técnicos do Jorge Jesus, por exemplo. Todos os treinos. Porque ele lá já tinha... Todos os treinos. Então, 7 anos atrás ele tinha essa convicção. Então, assim, o futebol brasileiro ganhou um profissional que já era um profissional incrível como jogador, absurdo como treinador. Ele venceu, ele conseguiu se estabelecer num clube que, mesmo tendo uma saúde financeira absurda, moía os seus treinadores. Também mérito de dirigente, né? O Boto, claro, mudou a gestão, mudou a direção de futebol, mas não era fácil. E ele conseguiu. Posso dar um depoimento? Eu acho que o Denilson vai compartilhar comigo. Como ex-atleta, o sucesso, nesse momento, num curto espaço de tempo do Felipe Luiz como treinador, passa justamente pela categoria de base. Porque quando a gente para de jogar futebol e a gente busca ou a gente fala, né, que a gente começa segundo tempo da nossa vida, porque é um segundo tempo. A nossa vida é um jogo de futebol. O primeiro tempo, os 45 minutos iniciais, é o tempo que a gente produz dentro do campo. Ali a gente produz, a gente é atleta. Acabou aqueles primeiros 45, que é 30 e poucos anos, uns agora vão até 40 e pouco, né? O Zé Roberto foi até 72. O Zé tá jogando ainda. O Fábio e o Zé estão jogando. Quando começa o segundo tempo da nossa vida, a gente se estrutura como família, como a nossa vida, e aí a gente busca uma continuidade. Alguns dentro do futebol, outros fora, no caso acompanhando como a gente, né, analista de futebol, mas para qualquer decisão que a gente vá tomar, a gente precisa se preparar. E isso serve para a gente que está aqui, né? Isso serve para os caras que resolveram, em algum momento, como eu fui, fazer o curso para ser treinador de futebol, para o Felipe Luiz, que nesse curto espaço o sucesso dele, por quê? Porque ele foi na base praticar. E a mudança que parece tão próxima de atleta para treinador, ela não é, ela parece próxima, mas ela está longe de ter uma proximidade. Por mais conhecimento que você tem e vivência de trabalho como ex-atleta, você comandar um grupo é totalmente diferente. Você preparar um treino, você planejar um jogo é totalmente diferente. A experiência como ex-atleta, ela só contempla, ela só te ajuda se você se preparar para aquela função. Aí a tua experiência vale. Se você não se preparar, se você não praticar, você não vai conseguir simplesmente porque você foi um ex-atleta. O sucesso dele passa do sub-17, porque ali, em algum momento, ele acertou
muitas vezes, ele errou muitas vezes e ele aprendeu. No sub-20, a mesma coisa. Quando ele chega no profissional, com esse número de jogadores que ele tem à disposição, com a experiência como ex-atleta, com o estudo que ele teve, com a experiência da Europa, ele começa, num curto espaço de tempo, tomar decisões e planejar e conseguir os resultados que ele está conseguindo nesse momento. Não é novidade, mas é importante esse momento. Quando você quer já tudo, não, eu joguei futebol tantos anos, eu já posso assumir essa função aqui. Nem sempre a gente está preparado. E aí você começa a patinar, começa a não dar certo. Pô, mas eu fiz isso a vida toda. Não, você fez isso como atleta, como treinador, como comentarista que seja, como qualquer ligado à área do futebol. Você tem que se preparar, você tem que aprender com as pessoas que já estão há mais tempo, você tem que visualizar para que você seja um bom profissional. Eu entendo que esse é o sucesso do Felipe